Recursos educacionais digitais. O que são esses recursos? São as tecnologias, as ferramentas que podem ser usadas de forma intencional para prática escolar, para planejamento, para utilizar também para organizar a metodologia de estudos dos alunos com o tema da TIC, das tecnologias de informação, como por exemplo, dispositivos digitais como computadores de mesa, portáteis, tablets, smartphones, robôs, mesas e telas interativas, tecnologias assistivas, calculadoras, até máquinas de costura tem como exemplo na Estratégia Brasileira de Educação Midiática, e impressoras 3D. Softwares e aplicativos, com certeza, principalmente na época da Covid, das aulas remotas, nós tivemos, contato com muitos softwares, muitos aplicativos, nos quais a gente precisou de maneira muito rápida aprender, como por exemplo, o Jamboard, editores de textos, apresentação, Google Forms. Todos nós tivemos que utilizar essas tecnologias de maneira muito rápida e aprender rapidamente para que a gente pudesse utilizar nas nossas aulas remotas. Também temos exemplo do Canva, muita gente teve que ter contato com o Canva e já sabe utilizar um pouco melhor, Google Drive, Google Tradutor, o próprio ChatGPT, que muita gente já tem contato, quem não tem contato precisa ter contato com essas inteligências artificiais, que não é só ele que existe, existem várias outras, que a maioria dos nossos alunos já tem contato também, e ele pode ser usado de maneira técnica, intencional, para que possa nos ajudar como uma ferramenta de apoio, né, com muito cuidado, né, com revisão, com muita atenção, porque a inteligência artificial, ela é uma ferramenta, mas ela erra bastante, ela alucina, ela nos dá respostas que não são exatas. Então a gente precisa saber disso e precisa explicar para os alunos que isso existe. Ela não dá todas as respostas corretamente, então a gente precisa aprender a utilizar para aprender a ensinar os nossos estudantes, de maneira ética, responsável. Também temos os ambientes virtuais e redes, que são a internet, redes sociais, nuvens de dados, blogs, sites, plataformas visuais de aprendizagens. Outro ponto, os conteúdos e as mídias, textos, apresentações, vídeo, podcast, vlog, videoaula, imagens, todo tipo de contato visual e sonoro que a gente tem com as redes sociais. Os próprios memes, né, eles são um tipo de linguagem. Então, a gente precisa aprender a entender como funcionam essas mensagens, essas imagens, e através delas também explicar, como eu disse anteriormente, de maneira intencional para os estudantes, que muitas delas podem ser usadas para manipular as informações de maneira mentirosa, como fake news, desinformação, que isso tudo existe e precisa de critérios para que a gente aprenda a desmificar, né, desmistificar isso tudo, porque as fake news são criadas de maneira intencional. Então, elas são, informações que muita gente acredita que é verdade, mas não buscam a verdade atrás dos fatos, explicar sobre esses fatos, o que é um fato, como buscar informações verídicas, também é nosso papel. Então, a importância e objetivos do uso desses equipamentos. Então, a utilização dos REDs é vista como fundamental para a promoção de um ambiente digital saudável, plural, diverso e com informações confiáveis e de qualidade. Então, eles são considerados essenciais para o desenvolvimento de habilidades e competências que permitem aos estudantes comunicar-se, acessar, disseminar informações de maneira responsável, produzir conhecimento, resolver problemas, exercer o protagonismo e a autoria na vida pessoal e coletiva, pois tudo que acontece nas redes sociais, na internet, ela vale para também juridicamente para a vida fora da internet. Então, quando eu cometo um crime na internet, eu cometo um crime fora da internet também.
Então, é extremamente difícil para os professores e professoras utilizar os recursos educacionais digitais de forma eficaz, sem o devido conhecimento e formação. Então, essa lacuna ela é um desafio significativo para a educação brasileira. Impactos na falta de formação e conhecimento dos professores. Então, o uso não otimizado da tecnologia. Sem esse domínio das metodologias e a compreensão dos fundamentos da computação, os professores podem não explorar todo o potencial das tecnologias digitais, limitando-se ao uso mais superficial ou até ineficaz. É necessário, então, a formação continuada e qualificada dos professores e professoras, como, por exemplo, a gente já falou aqui sobre isso no módulo 3, a Estratégia Brasileira de Educação Midiática e a Política Nacional de Educação Digital, que elas enfatizam a qualificação contínua de profissionais da educação e multiplicadores para promover o pensamento crítico e reflexivo diante das mídias. O que orienta a BNCC? Que as escolas, elas selecionem, produzam, apliquem, avaliem recursos didáticos e tecnológicos para apoiar esse processo de ensino e aprendizagem. Então, para quê? Para que os professores eles possam usar esses recursos de maneira efetiva, né. Então, é um investimento indispensável a formação continuada. Não é só a infraestrutura, o uso de equipamentos, mas também o uso técnico, a compreensão crítica e ética do ambiente digital. Finalizando então, os professores eles devem se engajar em formações continuadas e qualificadas que abordem o uso das tecnologias digitais, pois a educação digital e mediática ela demanda habilidades e letramentos em constante atualização, incluindo as rápidas transformações em inteligência artificial, a análise de dados e algoritmos. Como é que eu posso fazer isso? Eu já coloquei anteriormente, né, algumas plataformas como o AvaMec, tem cursos bem interessantes, assim, que abordam esses temas, que dá para a gente fazer em pouco tempo, sabe, de fazer de maneira interessada realmente, e depois disso começar a partilhar com os estudantes sobre esses estudos, iniciar discussões, porque através dos alunos também a gente tem um retorno muito bom quando a gente começa a falar sobre essas tecnologias, pois é de interesse deles. Então, participar de oficinas, programas de formação que ofereçam essas formações, focando em habilidades para o seguro consciente dos dispositivos, das redes, o uso ético, o uso crítico da internet, para que a gente possa saber lidar com situações sensíveis também. Então, é fundamental que a gente desenvolva essa confiança. E para ter essa confiança para apoiar os estudantes, é preciso saber, é preciso ter certeza sobre essas situações quando acontecem na escola, como, por exemplo, o cyberbullying, né? Ou algum tipo de discriminação, algum tipo de assédio que chegue até nós esse tema, buscar capacitação e metodologias desse tipo, né? Bem como produzir conversas, debates em sala de aula sobre esses temas.